E aí, galera do YouTube, a gente tá aqui pra falar de um vídeo, de um assunto sério, de um assunto problemático e de um assunto que é necessário falar. Então a gente vai ter algumas aqui abreviações para sofrer o mínimo possível de sanções nesse vídeo. Pedo e abuse sex. Abuse sex. Só a gente vai falar assim, tá bom, pessoal? Pra gente ter o mínimo possível de sanções nesse vídeo. Mas eu acho que vocês já sabem o que eu tô falando. Qualquer coisa entra ali na aba de comentários e eu vou deixar pra vocês mais ou menos do que eu tô falando. Mas se você tá no TikTok, se você tá no Instagram, você já viu, você provavelmente já viu aquele vídeo liberado pelo aquele influencer, aonde mostrava o garoto dizendo que ele já cometeu abuso sex com a própria irmã de 5 anos, o que botou isso na minha cabeça, ou você vai, quando bota um argumento válido, que é tipo você pegar e falar, válido pra você no caso, né? Fala, é como se tivesse... Amigo, você tem fala, irmã? Eu apoio os... Eu faço sexo com ela. Quantos anos? Ela tem 5. Quantos anos ela tem? 5 anos. 5. Palhaço. Olha aqui, ó. Eu vou falar. Eu apoio pedofilia. Você tá me vendo rindo? Olha aqui, ó. Eu apoio pedofilia. Eu já fiz sexo com criança. Eu defendo essa causa com todas as minhas forças, com todo o meu empenho. Eu defendo a pedofilia. Eu vou causar uma revolução no Brasil. Se Deus quiser, eu vou entrar no Congresso quando eu for mais velho, quando atingir meus 18 anos. E vou abolir essa lei que vai contra a pedofilia. A sociedade apoiou isso, botou isso na minha cabeça, ou você vai, quando bota um argumento válido, que é tipo você pegar e falar, válido pra você no caso, né? Fala, é como se tivesse... Amigo, você tem irmã? que é um pedo, né? E eu vou ter que colocar um pedaço desse vídeo aqui pra vocês, censurado, pra gente sofrer o mínimo de sanções possível. Se você quiser ver esse vídeo inteiro, entra aqui no link da descrição, vai estar o Instagram dessa pessoa e ela deixou lá, disponibilizou esse vídeo completo pra gente, sem nenhuma censura. E o que acontece? Esse garoto falou, aconteceram muitas coisas no meio disso, falaram que ele tinha morrido, que esse garoto na verdade tinha morrido, e depois apareceu que ele foi expulso de uma sala do Discord, do Goulart. Tá uma loucura. O importante a gente entender sobre isso é que as poucas provas que nós temos já foram passadas para a polícia. Só que isso é muito difícil da polícia localizar, porque esse garoto não tem nem 18 anos ainda. Nunca teve uma passagem pela polícia, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe nada onde ele mora, então é uma coisa complicada. É uma coisa complicada de se lidar, não tem como localizar ele com facilidade, mas não é impossível. Em 2018, no Brasil, nós tivemos cerca de 32 mil casos. Isso é caso pra caramba, e foi só os que nós ficamos sabendo. E desde esse ano, os casos só vêm aumentado anualmente. Isso é bom e ruim? É ruim porque, obviamente, isso é ruim, não tem nenhum motivo para, não tem que justificar. Pedo, abuso e sexo é horrível, não precisa nem justificar o porquê. Mas é bom porque as pessoas estão falando mais, estão encontrando mais canais de comunicação para denunciar isso. Para vocês terem uma ideia, eu não vou lembrar o ano agora, mas teve uma investigação policial que ficou conhecida como Luz da Criança, que prendeu, parece que cerca de 100 pessoas que cometiam pedo e abuso e sexo. E quando eles aprenderam essas pessoas, eles encontraram documentos, eles encontraram apostilas digitais, cartilhas ensinando como abordar crianças na rua, como abordar crianças na escola. E, gente, isso é horrível. Eles encontraram animações, desenhos animados, ensinando como uma criança deve se comportar na hora do ato, na hora daquela ação nojenta. E para vocês terem uma ideia, gente, o pedo, ele não é somente a ação em si do abuso e sexo. Não, é qualquer sexualização da infância. Então, se você assiste programas adultos, programas maiores de 18, envolvendo infância, você também está participando da pedo. Entendeu? Você está sendo conivente para esse crime e para o abuso sexo. Para vocês terem uma ideia, esses 32 mil casos são mais ou menos mais de 3 casos por hora acontecendo. E todo ano há um aumento disso. A gente já chegou em mais ou menos lá por 5, esses dados são mais ou menos lá de
do começo do mês 3 de 2020. Então, assim, não é o dado mais recente do mundo, mas é bem recente. Então, a gente já obteve cerca de 117,3 mil casos. A defesa pública do Jair Bolsonaro fala que não se deve falar sobre sexualidade na escola, e sim somente no núcleo familiar. Só que existe um porém. Lembra esses 32 mil casos que a gente comentou aqui? 2/3 dele adivinham do núcleo familiar. Ou seja, era uma mãe, era um pai, era um tio, uma tia, um avô, uma avó, um parente próximo, um amigo. Para vocês terem uma ideia, cerca de 25% eram amigos dos casos registrados de pedo e de abuso e sexo. Quem cometia esses casos eram 25% amigos ou conhecidos, 23% pais ou padrastos. Quando a gente vê em porcentagem, parece muito pouco, mas se a gente for transformar essas porcentagens em números, a gente vai ver que esses casos são muitos. É uma coisa alarmante, uma coisa problemática. E é claro que essas pessoas que cometem esse tipo de ato, esse tipo de infração, elas saem na rua para procurar crianças. Não são apenas parentes. E isso mostra pra gente que a gente deve tomar sim cuidado, deve aconselhar nossos filhos a tomar o máximo de cuidado possível, e que isso sim deve ser discutido nas escolas da maneira correta, nos momentos corretos, porque isso é um caso sério. A gente tem que conscientizar as crianças ao máximo sobre isso, aos adolescentes ao máximo sobre isso, e fazer com que as pessoas que cometem esses crimes paguem por esses crimes, e as pessoas que sentem esse tipo de atração, esse tipo de coisa nojenta, comecem a procurar um tratamento sério, rápido. Isso é um problema sério, gente. Vocês precisam, se você sente isso, se você está sentindo que você está indo para esse caminho, busca um tratamento, porque isso é um problema sério, é uma doença, tem um NIS. É uma questão séria. Teve um caso no Paraná, perdão, eu não vou lembrar se é Paraná agora, Pará, eu não vou lembrar onde que é. Mas teve um caso onde uma família, um filho, uma mãe e um pai. A mãe cometia os atos explícitos de abuso e sexo, enquanto o pai gravava. Isso tudo feito com o filho dela, para vocês terem uma ideia do tamanho da nojeira que é tudo isso daí. Então, gente, vamos começar a nos conscientizar mais. A gente precisa falar disso nas escolas do jeito certo. Existe um jeito certo. A gente não vai chegar chutando balde para as crianças do ensino fundamental falando isso. Para as crianças do ensino fundamental, a gente vai passar conscientização. O que é uma conscientização? Falar, vocês não devem aceitar doce de estranhos. Se um estranho pegar em vocês não deixam. Tem áreas, a gente já viu diversos vídeos de profissionais de educação falando, aqui ninguém pode tocar, aqui só a mamãe e o papai podem tocar. Se vocês estiverem sofrendo por isso, avisem a gente. Gente, os professores, muitas vezes, eles são mais do que alguém que vai passar conhecimento. Muitas vezes uma criança é abusada, e quem é a ponte, o intercessor entre essa criança e entre, muitas vezes, o conselho tutelar, entre a polícia, é o professor. Porque porque o professor vai conquistando a confiança dessa criança, essa criança começa a contar. E por que essas crianças já não falam? Qual que é o problema disso? Por que as crianças não falam abertamente disso? Porque, gente, os adultos, eles são espertos, eles fazem a criança se sentir culpada sobre isso que está acontecendo. Eles fazem como se a criança se desculpada, ela não está entendendo nada do que está acontecendo. São sentimentos que ela não deveria estar sentindo, coisas que não deveriam estar acontecendo na vida dela. Ela não entende o que está acontecendo. E é por isso que a gente precisa de intermédio, tanto na educação, de professores, de profissionais, da saúde, tanto da família. E só da família não basta. Só da família não basta. Eu não sei se eu já disse isso, mas a defesa pública do Jair fala que isso não deve, sexualidade não é um assunto que deve ser discutido na escola, e somente nos núcleos familiares. Aí você vai ver que essa questão da pedo, 2/3 dela acontece no núcleo familiar. Então, gente, não basta a gente simplesmente falar isso, jogar a responsabilidade para a família, começar a dividir as pessoas unitariamente, como, não, isso é um problema seu. Não, a gente precisa começar a entender esses casos, entender que quando há um atraso nas investigações da polícia, quando há um atraso, quando fica essa história de sai ministro, entra ministro, isso representa um atraso. Isso atrasa investigações, atrasa economia, atrasa o desenvolvimento, atrasa o Brasil inteiro, gente. Isso não é brincadeira. E, infelizmente, isso tem acontecido muito no nosso governo atual.
o que gera atrasos para todos nós e prolonga o sofrimento de milhares de pessoas que passam pelo abuso de sexo e pela pedo e por diversas outras dificuldades nessa vida. E a gente pode ver isso principalmente vendo que o índice de pobreza ele só aumenta. E com relação àquele vídeo lá do começo, não se sabe se aquele garoto está vivo, se aquele garoto está morto. Acredita-se que ele esteja vivo sim, porque parece que ele foi expulso, ou alguém com um nick muito parecido do Discord dele foi expulso de uma sala dentro do Discord. Eu já tentei entrar em contato com um garoto do Instagram, só que obviamente ele não vai me notar, porque ele tem 40 mil seguidores. Então imagina só, eu não tenho quase nada de seguidores no Instagram. Então imagina só como é difícil ele conseguir me notar. Eu já mandei perguntando pra ele da onde ele tirou aquele vídeo, aonde ele encontrou aquilo na internet, quem deu aquele vídeo pra ele. Porque a gente sabendo da onde aquilo veio, a gente pode ter uma ideia melhor de onde procurar essa pessoa. E o problema não é só essa pessoa, mas sim todos os casos que acontecem diariamente, anualmente, todos os dias aqui no Brasil. A gente precisa começar a se conscientizar e perceber que deixar as coisas, começar a transformar as coisas em tabu e começar a falar, isso deve ser discutido somente pela família, é um problema. E que não deve ser discutido somente pela família. Deve ser discutido pela família, deve ser discutido pela escola, pelos profissionais da saúde, por todo mundo. Todo mundo precisa começar a conscientizar. A gente precisa trabalhar em cima disso urgentemente. Por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo sobre isso, para que mais pessoas tenham esse entendimento do que está acontecendo. E aparecendo novos dados, novas informações sobre esse garoto e sobre tudo que está acontecendo, a gente vem aqui trazer mais informações para vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e fui.